são 10h03, o sol já está na sala aqui, já tem bastante gente. Então, convidar a nossa diretora executiva, Fernanda Abílio, que é engenheira florestal, para fazer a abertura aí desse evento, em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Fernanda, com você a palavra. Obrigada, Davi. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui presente e poder contar com a presença de todos vocês. Atualmente eu sou a diretora executiva da Florestar São Paulo, que é a Associação Paulista de Produtores, Fornecedores e Consumidores de Florestas Plantadas. E eu tenho a missão aqui de representar um setor, de destaque na cadeia produtiva da economia brasileira, que consegue conciliar o desenvolvimento econômico com a melhoria da qualidade ambiental e do bem-estar social. O estado de São Paulo, ele tem um lugar de destaque, diria. Nós somos o segundo estado com maior área de florestas plantadas no país. São mais de 1,26 milhão de hectares de árvores cultivadas, e somente o setor florestal conserva mais de 500 mil hectares aqui no estado. E isso representa algo bem relevante, são 9% da vegetação do estado de São Paulo, da vegetação nativa. E considerando as agendas climáticas, falando mais especificamente, o setor é sem dúvida um dos principais contribuintes para o sequestro de CO2 da atmosfera, auxiliando muito na regulação climática, e além de promover um manejo que tem, na sua essência, a preservação e melhoria dos recursos naturais, recursos hídricos, conservação, recuperação dos solos, zelando sempre pela biodiversidade. E em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, a Florestar mostra o seu compromisso, o compromisso das suas empresas associadas com o desenvolvimento sustentável. Ontem mesmo, gostaria até de anunciar aqui para vocês, nós firmamos um protocolo de intenções juntamente com a CETESB para a cooperação e desenvolvimento de iniciativas visando a melhoria da qualidade ambiental para todo o estado de São Paulo. Ontem mesmo, pela manhã, nós estivemos presentes lá no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, capital, participando de uma cerimônia comemorativa pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, juntamente com o governador Tarcísio de Freitas e a secretária de Meio Ambiente, Natália Rezende. E pudemos lá com eles reafirmar nossos compromissos com a agenda ambiental do Estado. Diria que cuidar do meio ambiente e das pessoas está no centro da estratégia do setor, e para isso, continuando com as comemorações da Semana do Meio Ambiente, nós gostaríamos de trazer a todos vocês, principalmente aos nossos associados aqui da Florestar, esses renomados profissionais, Anícia, Flávio, para falar um pouquinho sobre as perspectivas da gestão do carbono e o ambiente regulatório paulista. Então, gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês, a presença da Anícia, do Flávio, por aceitarem este convite, e desejo a todos que tenhamos um excelente evento. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Então, vamos chamar o Flávio de Miranda Ribeiro, que é consultor e professor em economia circular, logística reversa e regulação ambiental empresarial. O Flávio ele é engenheiro mecânico, especialista em análise pluridisciplinar do estado do... A sua formação, Flávio? Engenheiro mecânico e especialista em análise pluridisciplinar do estado do mundo pela UPC da Espanha, em 99. Especialista em gestão e tecnologias ambientais, tem mestrado em energia e doutorado em ciências ambientais. Atuou por 20 anos na CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no setor de planejamento institucional da presidência, e como gerente nas áreas de produção mais limpa, consumo e produção sustentáveis, e no Departamento de Política Pública de Resíduos Sólidos e Eficiência dos Recursos Naturais. Foi assistente executivo da vice-presidência e assessor do gabinete do secretário do Meio Ambiente de São Paulo, coordenando a política estadual de resíduos sólidos. Foi consultor da OECD para a economia circular dos plásticos, membro do grupo de especialistas em consumo e produção sustentáveis das Nações Unidas
e é pesquisador do Grupo de Prevenção à Poluição na Escola Politécnica da USP e do Programa de Gestão Estratégica Socioambiental. Atualmente é professor na pós-graduação stricto sensu em Direito Ambiental Internacional da Universidade Católica de Santos, na FIA Business School e na Trevisan Escola de Negócios. Possui artigos e capítulos de livros sobre economia circular, logística reversa, gestão de resíduos, produção mais limpa, avaliação do ciclo de vida e regulação ambiental empresarial. Flávio, obrigado mais uma vez pela presença e a palavra está contigo. Obrigado, Davi. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui pelo convite, parabenizar pelo evento. Acho que é muito importante a gente usar essa semana do meio ambiente para reflexão e arriscaria dizer que no caso do setor de vocês a gente tem a comemorar. Esses números que a Fernanda apresentou são bem impressionantes. Acho que o setor de vocês tem um grande serviço a prestar ao meio ambiente, né? A intenção de plantar florestas e, com isso, atingir diversos objetivos é muito nobre. Que os amigos da Anícia dos outros setores não me ouçam, mas eu acredito que o papel é o material do futuro. Quando a gente fala de embalagem, eu acredito muito no uso do papel como uma alternativa para muitos dos outros materiais que hoje têm desafios socioambientais, principalmente na cadeia do carbono, é onde vocês fazem parte dessa cadeia de papel, podendo contribuir com uma parte significativa aí dos compromissos climáticos brasileiros, né? E queria justamente aqui orientar um pouco minha apresentação nesse sentido. Acho que a Anícia vai falar mais da questão regulatória, então a gente combinou aqui que eu vou dar um panorama bem rápido da questão climática do ponto de vista corporativo e, dentro disso, falar de economia de baixo carbono, tentando falar de 4 tendências que a gente identifica hoje muito fortes, e essa divisão é uma divisão, inclusive, adotada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em âmbito federal, né, para falar da questão climática corporativa. Eu vou pedir liberdade aqui para compartilhar minha tela, se eu consigo aqui. Acho que vocês devem estar vendo aqui já a minha tela. Vou entrar na apresentação e depois eu posso compartilhar com vocês essa apresentação. Mas a minha intenção aqui é falar um pouquinho, então, da economia de baixo carbono desde um ponto de vista bastante corporativo. Aqui o Davi já fez a gentileza de me apresentar, então deixo aqui meus contatos também, caso necessário, estou à disposição de vocês. Hoje em dia eu trabalho como consultor, mas também como professor de um programa de Direito Ambiental Internacional, onde a gente estuda muito a questão dos protocolos, tanto o de clima e agora esse de plástico, que tem trazido novos desafios. Volto a dizer, um dos caminhos de solução que a própria Nações Unidas está colocando é a substituição de plásticos por outros materiais, e a cadeia aqui da silvicultura, né, tem muito a contribuir. Bem, acho que já está claro para todos, acredito que nesse fórum não preciso reforçar que os efeitos das mudanças climáticas já afetam o ambiente, a sociedade, os negócios, e aqui no centro eu até deixei uma notícia da Folha de São Paulo falando do impacto disso na agricultura. Acredito que muitos de vocês, até mesmo no cultivo das árvores, já estejam percebendo impactos em mudança de regime de chuva, temperaturas e questões que afetam a própria agronomia, né, do setor. Só que, por outro lado, a gente também já tem visto muitas coisas sendo feitas por pessoas, por empresas, por governos, entidades, em diversas frentes aí que a gente identifica. Arrisco dizer aqui, acompanho bastante o trabalho da Anícia na Fiesp, que aqui em São Paulo a gente tem uma situação bastante privilegiada, tanto pela questão florestal, onde a gente aqui tem, eu arriscaria dizer, um reflorestamento, em vez de um desflorestamento que teria que ser combatido, como é a maior parte do país enfrentando hoje em dia, mas outras ações corporativas, tanto na área energética quanto em outras, que a gente percebe como muito positivas e eu espero que inspirem outros estados do país. Só que, com tudo isso, mesmo isso tudo acontecendo, as Nações Unidas e o IPCC têm mostrado que os esforços não têm sido suficientes. Eles dizem que se todos os compromissos das NDCs, né, dos compromissos dos países, forem implementados, mesmo assim, já tem um aumento de temperatura aí de 2,4 a 2,7 até 2100, o que é muito preocupante e faz com que diversas regiões e países, como a União Europeia, estejam buscando aumentar as suas metas de redução.
A gente acredita aqui que o Brasil, para a próxima NDC, deve ter uma revisão das suas metas por conta do discurso do governo federal nessa gestão. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, independente da ação governamental, a gente tem aqui uma necessidade de uma ação coordenada que vai além do governo, né? O governo em si tem nas mãos pouco das emissões. As emissões estão muito na esfera da iniciativa privada, e aí entra em questão o que a gente chama de uma gestão corporativa do carbono, né? Essa gestão corporativa, ela começa, né, e ao entender que cabe às empresas fazer um gerenciamento das suas emissões, percorrendo aí, quem sabe, suas cadeias produtivas, né, os diferentes escopos que a gente fala. Então, o primeiro ponto importante da gente destacar é justamente que essa gestão tem um ciclo, e esse ciclo segue o ciclo de qualquer sistema de gestão, né, aquele modelo todo mundo acho que conhece, do PDCA, de você fazer, implementar, controlar e ter a melhoria contínua. Então, no caso das emissões de carbono, a gente tem a verificação, a mensuração, né, por conta de inventários, a verificação desses resultados, depois, obviamente, as medidas de redução e compensação e os relatórios, muitos deles hoje publicados em plataformas aí que divulgam e comparam resultados entre empresas. Mas esse ciclo precisa ser contínuo, é preciso ter a melhoria contínua e cada vez mais buscar reduções adicionais que hoje a gente entende permeiem, né, toda uma cadeia produtiva. Então, quando a gente fala hoje de inventário de emissões, a maioria das empresas, embora isso não seja uma obrigação, está indo além do que a gente chama de escopo 1 e 2, que são as emissões diretas, aquelas que estão sob tutela da empresa, sejam as de fato diretas, que é o escopo 1, sejam as de aquisição de energia, que é o escopo 2, mas hoje muitas empresas estão já partindo para as reduções de escopo 3. Então, vão para as suas cadeias produtivas buscando oportunidades. E eu estou reforçando um pouco esse ponto, né? Talvez eu daqui a pouco volte nisso, porque acho que o setor de vocês como um todo, né? Não só o plantio da floresta, mas quando você produz, por exemplo, papel a partir disso, ou, por exemplo, algum produto florestal, madeira mesmo, com baixa emissão ou com emissão até negativa de gases de efeito estufa, você pode contribuir para que o seu cliente reduza as suas emissões de escopo 3. Então, existe, na minha opinião, no setor de vocês um potencial muito grande de colaborar, de oferecer aos clientes alternativas para que eles reduzam as emissões de escopo 3 deles. Isso talvez seja o grande recado que eu teria para deixar aqui para vocês. E isso, claro, né, quando a gente fala de emissões de gerenciamento corporativo do carbono, a gente está falando de ações tanto de mitigação quanto de adaptação. Isso é um outro ponto muito importante, porque eu dou aula em Santos, né, e ontem estava lá num evento e basicamente falamos de adaptação, porque a Baixada Santista é uma região do estado que já vem sofrendo fortemente com efeitos das mudanças climáticas, de eventos extremos e situações às vezes bastante dramáticas. E dentro disso, o que a gente assiste hoje são muitas empresas buscando ações que a gente encaixaria nesse grande termo da neutralidade das emissões, a busca pelo net zero, que seria basicamente a ideia de você zerar as contribuições líquidas para as mudanças climáticas, né? E isso a gente busca fundamentalmente de duas maneiras: descarbonizando a cadeia, ou seja, você buscando realmente eliminar ou reduzir as emissões dos seus processos, troca de combustível ou de, né, matriz energética, ou alternativas produtivas com menores emissões, e aquelas que você não conseguiu reduzir, você compensa. Então aqui também, acho que isso vocês já conhecem bem, tem uma grande oportunidade para o setor, oferecendo aí créditos de carbono de origem florestal, né, os mecanismos como o RED, que a gente conhece e que acredito estejam na pauta aí do setor de vocês. A questão aqui é, tá bom, mas isso tudo é muito interessante. Agora, na prática, como isso tem sido operacionalizado? Como as empresas estão adotando estratégias de mitigação ou de compensação rumo ao net zero? E é nesse contexto que a gente começa a falar de uma economia de baixo carbono. A economia de baixo carbono, ela fundamentalmente, ela tem aqui uma conceituação, né? Isso aqui é Nações Unidas que falam, não sou eu, mas basicamente é aquela forma de economia onde você busca substituir
aquelas atividades que emitem gases de efeito estufa por outras que não emitem ou emitem menos, ou então atividades que promovam captura e estoque de carbono. E aqui, de novo, claro, o setor de vocês tem um papel fundamental, eu vejo como um dos grandes potenciais do nosso país, nessa captura e estoque de carbono. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. E, então, assim, na própria conceituação do termo, economia de baixo carbono, já vejo, dentro do setor de florestas plantadas, uma grande oportunidade. E, do ponto de vista prático, como eu disse, hoje em dia isso é uma organização que a CNI propõe, se fala de 4 grandes tendências, e eu queria explorar aqui com vocês rapidamente cada uma delas. Então, falar de transição energética, economia circular, que é uma das grandes tendências da sustentabilidade paralela à economia do baixo carbono, mas que aqui se conversam. A conservação florestal, que é o business de vocês, né, que fala também de florestas plantadas, e a precificação do carbono, que, na minha opinião, é o principal ponto para daqui por diante. Acredito que a Anícia vai falar um pouco disso também. Bem, transição energética, fundamentalmente, é uma atividade composta de 2 grandes vertentes. Você aumentar a parcela de energias renováveis numa matriz energética, pode ser de um país, pode ser de uma empresa, de um grupo empresarial, de quem quer que seja, e, do outro lado, ampliar a eficiência energética, ou seja, como você faz uso da energia. Aqui é uma questão de, primeiro, gestão, né, de oferta, com as energias renováveis, e depois uma gestão de demanda, com eficiência energética. Então, vai desde você trocar, por exemplo, pensar em iluminação. Eu poderia estar falando, vou usar eletricidade de origem solar para as minhas lâmpadas, mas eu também posso usar uma lâmpada de menor consumo, ou posso até, eventualmente, por exemplo, usar uma telha translúcida e reduzir ou até eliminar a necessidade de iluminação em determinado espaço da minha empresa. Então, existe uma combinação de elementos, e esse hoje, de longe, é o foco da economia de baixo carbono, que mais tem tido atenção, investimentos, avanços, é o que a gente mais ouve falar, principalmente quando a gente vai para economias mais desenvolvidas, mais industrializadas, né? Brasil, Índia, Indonésia, países em desenvolvimento, ainda tem grandes desafios, vamos falar daqui a pouco, com combate a desmatamento, esse tipo de mudança do solo que precisa ser ajustado. Mas em países de maior industrialização, principalmente os europeus, Estados Unidos, Japão, Austrália, a gente está falando fundamentalmente de promover uma transição energética. Então, isso já vem acontecendo, inclusive no Brasil. Eu fiz meu mestrado em energia. Quando a gente estudou, isso comecinho da década dos 2000, matriz energética naquela época, energia solar e eólica era traço, nem entrava na estatística. Hoje em dia, 11,6% da eletricidade brasileira é gerada em geradores eólicos, e crescendo. Então, aqui eu só quis mostrar uma evolução de capacidade instalada aí nos últimos 15 anos, muito impressionante, e a gente acredita que esse é uma tendência bastante importante, inclusive para gerar emprego, para criar empreendimentos, né, para movimentar a economia do lado de uma economia talvez mais verde. Por outro lado, a gente tem também mudanças de modais, né? Os próprios carros elétricos estão vindo. Então, obviamente, a gente precisa de formas sustentáveis para gerar eletricidade para veículos elétricos. Eles não são em si uma solução. A solução seria talvez um uso mais intenso de transportes públicos ou outras formas aí de mobilidade. Mas o importante é que tudo isso faz parte do que a gente chama de uma economia de baixo carbono dentro do escopo da transição energética. A gente tem visto aqui vários investimentos e acredito que o Brasil hoje está bem encaminhado nessa questão. O segundo ponto é a economia circular. Aqui a gente está falando fundamentalmente de aumentar a produtividade dos recursos naturais, ou seja, aquele recurso que eu extraí do meio ambiente, eu mantê-lo em uso por mais tempo dentro da sociedade e, por outro lado, promover a valorização de resíduos que a gente acaba gerando, inevitavelmente, em algumas circunstâncias. Para quem não conhece a economia circular, e aqui eu deixo essa imagem, que é o chamado diagrama borboleta, ele se tornou um ícone da economia circular. Ele é um conceito que vem crescendo em divulgação mundialmente desde os anos 2013, 2014, mas a gente poderia resumir a economia circular como uma estratégia da sustentabilidade que tem como objetivo manter aquele recurso que a gente extraiu da natureza em uso pelo maior tempo, ao maior valor e com a maior utilidade possível.
Então, eu estou falando de dar não só um reuso, uma reciclagem, mas a melhor reciclagem possível. Fazer com que eu valorize ainda mais os meus resíduos. Então, aquela história, nada contra fazer artesanato de garrafa PET, né? Ou mesmo fazer vassoura de garrafa PET. Mas será que o PET não é uma resina nobre demais para essa finalidade? Então, hoje em dia se fala de fazer fio de poliéster com a garrafa PET. Então, você usa para um uso muito mais nobre, inclusive com maior valor agregado financeiro, né? O valor de venda melhora, o valor de uso melhora, o valor ao cliente melhora. Isso é muito importante e tem várias estratégias, né, além dos 3R que a gente já conhece. E dentro da economia de baixo carbono, a gente entende que a economia circular tem um lugar muito importante. As Nações Unidas têm um documento, foi feito para a COP26, se não me engano, que diz que 45% da redução de emissões necessárias para atingir o Acordo de Paris terá que vir dos ciclos de vida dos materiais que a gente consome. Cimento, plástico, aço, alumínio, vários deles. E aí a economia circular tem um papel muito importante. Primeiro, eliminando resíduos e poluição para reduzir gases de efeito estufa. Então, a gente está falando aqui de rever projeto de produto, de reduzir resíduos mesmo, de substituir materiais. E é aí que a gente entra, talvez um pouco já no setor de vocês, né? Se a gente for pensar aqui, né, eu estava vendo outro dia, inclusive, a própria Braskem falando do plástico de cana, e quanto que trocar o plástico de petróleo pelo plástico de cana tem benefícios ambientais por tonelada de material substituído por conta da fotossíntese da cana-de-açúcar. E eu, na hora, fiquei meio quieto, mas fiquei pensando aqui comigo, e se fosse papel, né? Que não tem o refino, né? Que o plástico tem o processo petroquímico do plástico, independente da origem da matéria-prima, o etanol também tem que ser processado numa espécie de refinaria. Então, eu fico pensando aqui que a cadeia de vocês pode contribuir muito nesse aspecto. Outro ponto é justamente reusar, recircular, remanufaturar aqueles produtos, e aqui também a gente tem uma série de oportunidades, inclusive com os resíduos da parte agrícola de vocês, que acredito muito já sejam reaproveitados, também para esse terceiro ponto, que é regenerar e sequestrar carbono no solo. Hoje é uma tendência muito importante a agricultura regenerativa. Hoje se fala muito de produzir alimentos, biocombustíveis e matérias-primas de forma mais regenerativa, mantendo aí as qualidades e os serviços ecossistêmicos. Então, aqui eu acho que também tem um espaço muito importante para vocês. E, bem, evidente que o terceiro ponto, né, que é a conservação, a gente chama de conservação florestal, mas inclui aqui um grupo grande de atividades, é, sem dúvida, o business de vocês. Aqui, vocês com certeza entendem muito mais do que eu, mas está falando desde combate a desmatamento, queimadas, reflorestamento, preservação de floresta, recuperação de áreas degradadas e um bom manejo do solo que assegure a manutenção dos estoques de carbono. E aqui, óbvio, não dá para não falar disso, o Brasil tem um grande potencial a começar por combater desmatamento ilegal. Acredito que vocês devam ter um discurso frequente mostrando que vocês não contribuem para um desmatamento ilegal, né, com a extração de produtos florestais. Acredito, uma vez eu tive uma conversa com o pessoal que hoje é do IBA, mas antigamente eram de uma outra entidade antecessora, num evento, inclusive, da Fiesp, com a Anícia, e eles falaram, gente, vocês não têm ideia do quanto a gente gasta de saliva explicando que, no Brasil, papel não contribui, produção, né, de papel não contribui para desmatamento ilegal. Então, acredito que aqui vocês têm um discurso recorrente de comprovar isso, né, cadeias de rastreabilidade e outros mecanismos para mostrar que não é um problema para vocês, mas como país a gente vai ter que fortalecer fiscalização, aplicação de marcos legais, como o próprio Código Florestal, para cumprir essa meta tão importante. E aqui é óbvio que a lei tem uma exigência legal, está falando de cumprimento de lei, e as oportunidades vão muito além disso. E aí eu só trouxe alguns números, talvez vocês conheçam até muito melhor do que eu, porque o nosso grande desafio aqui, na minha opinião, do que eu tenho observado no mercado, inclusive de carbono, que eu já vou falar um pouco disso, é garantir a adicionalidade. É mostrar que aquele teu crédito tem lastro, no fundo é isso. E aqui eu trouxe um número que eu trouxe da mídia, na verdade, talvez vocês tenham até números mais apurados, mas é só para a gente ter uma ideia de dimensão. Aqui no Brasil, a gente estima uma vegetação nativa em imóveis rurais aí de
e 80 milhões de hectares. 2/3 mais ou menos disso estão protegidos pelo Código Florestal, então não são objeto de adicionalidade, né? A gente está falando de reserva legal, de APP, mas tem 30% que podem ser desmatados, né, por decisão do proprietário dentro do que permite o Código Florestal. E aqui talvez exista um espaço para preservação com adicionalidade. Então, se estima que caso isso fosse desmatado, aí, só o desmatamento em si já resultaria numa emissão aí de 18 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, né? E isso equivale a 7 anos das nossas emissões, então teria aqui um grande escopo para ações de preservação, vamos chamar assim, para usar um termo genérico, e que levariam, então, a uma possibilidade do nosso quarto e último bloco aqui da economia de baixo carbono, que é justamente a precificação do carbono. Reunindo aqui nesse termo a ideia de um mercado regulado, mas também de outras formas de estabelecer valor econômico para internalizar as externalidades das mudanças climáticas, né? Usando a terminologia econômica aqui, ou seja, como é que eu trago para a conta da economia tradicional o custo das mudanças climáticas. E, bem, hoje a gente tem uma série de mecanismos para isso, mas a ideia é tanto criar formas de estímulo quanto de desestímulo a determinadas atividades. Então, só para ficar num exemplo, o Chile, para não ficar falando só de Europa e outros países muito distantes da nossa realidade, o Chile, está aqui do lado, ele tem desde 2014 uma taxa de carbono que é aplicada sobre alguns tipos de empreendimento, $5 por tonelada de carbono, que está bem longe do valor do crédito de carbono, por exemplo, do mercado europeu, que está entre 100 e 115 dólares a tonelada, né, euros, na verdade, a tonelada. Mas, assim, com $5 a tonelada, eles conseguem 80 milhões de dólares por ano de arrecadação para financiar adaptação. Lembrando que o Chile é um país basicamente costeiro, né? Ele é uma tripinha ali muito próximo ao mar. Então, aqui, a gente tem também um objetivo secundário, além de emitir menos, de obter recursos para financiar uma transição para a economia do baixo carbono, né? Tudo isso que eu estou falando é muito legal, é muito bonito, mas alguém precisa pagar a conta, a gente precisa ter dinheiro para adaptar, a gente precisa ter dinheiro mesmo para subsidiar, por exemplo, energias mais renováveis e esse tipo de coisa. E aqui a ideia é que a gente tem, então, 2 ferramentas, tributos e mercado de emissão. Tributos, como a gente sabe, são muito mais difíceis de implementar, polêmicos, tem um risco de você não acertar a mão e tributar errado e aí prejudicar o desempenho de atividades econômicas, inclusive em relação à competitividade. E o mercado, embora seja uma promessa mais liberal, onde a gente acredita que haja mais espaço para flexibilidade de soluções, ainda também é um desafio aqui no Brasil. Só para pontuar aqui um pouco, a gente hoje no Banco Mundial tem um site que percorre aqui todas essas iniciativas, então depois quem tiver interesse pode entrar lá, tem várias abas, eles vão por país, por sistema, tem filtros, você consegue saber quantos países tem taxa, quantos países tem mercado, que tipo de mercado a gente está falando, né? E aí tem uns resumos que dá para você conhecer um pouquinho de cada um site muito legal, de uma fonte confiável aqui, né, o Banco Mundial, e que mostra aqui, olha só, em 2022, a gente já está com praticamente 1/4 das emissões globais sob algum tipo de precificação, algum tipo de iniciativa dessa natureza, seja taxa, seja comércio de emissões, mercados de créditos, né? E isso é importante a gente começar a mapear, porque existe aqui uma preocupação, né, da gente começar, como país, a fazer parte dessas iniciativas. Porque, primeiro, só deixar claro, quando a gente fala hoje em dia de créditos, a gente está falando basicamente de mercado voluntário, embora já tenha alguns regulados, mas o valor do crédito varia muito. Então isso é um grande desafio para as empresas, né? Eu vou neutralizar minhas emissões. Que crédito que eu compro? Tem gente vendendo a $1 a tonelada, tem gente vendendo a 139 dólares a tonelada. É óbvio que eles não estão vendendo a mesma coisa. Qual crédito eu compro? E isso tem a ver com os mecanismos de verificação, com os padrões que se utilizam. Hoje tem várias entidades trabalhando para gerar confiabilidade no mercado do crédito e permitir que ele seja mais ou menos aceito em determinadas circunstâncias, né? E
E a questão aqui, basicamente, é evitar barreiras comerciais, porque os principais parceiros comerciais do Brasil, China, União Europeia e mesmo vários países da América Latina já têm comércio de emissões de alguma forma. E caso a gente não tenha mecanismos próprios, vários blocos econômicos, para citar o mais famoso, a União Europeia, né, especificamente, tem já anunciado o que a gente chama de ajuste de fronteira. Ou seja, tá bom, você não tem um mercado que precifica o carbono na origem, no seu país, pois aqui na nossa aduana você vai pagar um ajuste, você vai pagar o crédito respectivo do seu produto. Isso pode se tornar um grande problema comercial para o Brasil, e aí eu acho que o setor de vocês já deve estar atento a isso, porque será um dos certamente impactados. A gente fala muito sempre de soja, de carne, mas com certeza os produtos de origem florestal brasileiros serão objeto de escrutínio, de exigências de rastreabilidade e, obviamente, de eventual ajuste de fronteira se a gente não tiver avanços mais importantes do que a gente teve até hoje nessa questão, digamos assim, regulatória, que a Anícia vai poder falar um pouquinho mais. E, bem, pessoal, só para aqui fechar um pouco a minha fala, não me estender demais, e a gente poder concluir e debater um pouco aqui também esses assuntos todos, o ponto é que os governos não vão conseguir atingir as metas do Acordo de Paris. As empresas precisam atuar na gestão do carbono. Eu, com meus 20 anos de experiência aqui de CETESB em São Paulo, você conhece bem o caso, né? Eu posso dizer que se a gente, como empresa, como setor privado, demorar para se movimentar, corre o risco dos governos terem ideias nem sempre muito brilhantes e que podem trazer soluções que não sejam as melhores. Então, seja do ponto de vista de autorregulação, como a gente tem visto vários protocolos e acordos voluntários do setor privado, que, na minha opinião, são um instrumento fundamental de avanço, mas também, até usando resultados desses protocolos, desses programas voluntários, alimentando o governo federal, no caso especificamente, com propostas. A Fernanda aqui falou, né, do protocolo de cooperações de vocês com a CETESB. Eu acho uma medida extremamente salutar, parabenizo pela iniciativa, né? A gente sabe que, falo como quem esteve do outro lado por 20 anos e sempre reconhecemos isso, não é fácil para um setor privado bater na porta de um órgão fiscalizador e propor uma parceria, e isso já demonstra uma maturidade muito importante do setor, da própria entidade de vocês, e sugiro que vocês usem esta porta aberta para, em São Paulo, promover melhorias regulatórias, eventualmente, e, futuramente, poder levar essa experiência para o governo federal. A gente sabe que muitas experiências, sou testemunha de algumas delas, começam em São Paulo, hora que dá certo aqui, a gente tenta levar isso, às vezes com maior, às vezes com menor sucesso, para outros estados e até mesmo para o governo federal. Talvez uma estratégia aqui de vocês seja começar conversando com outras entidades equivalentes a de vocês em outros estados, até ter massa crítica suficiente para atingir o governo federal. Como país, o que eu acredito é que a gente tenha atributos edafoclimáticos suficientes para liderar uma economia de baixo carbono em âmbito global. Nós podemos ser uma potência verde, não somos, nós podemos ser. Para sermos, precisamos transformar o potencial em efetividade. Precisa pôr em prática, precisa que as coisas aconteçam. A gente tem já um caminho bem, na minha opinião, traçado para fontes renováveis de energia. O Brasil já tem histórico disso com hidrelétrica, biocombustíveis, e poderá fazer isso também com outros modais, né, com solar, com eólica. Na economia circular, a gente está indo bem, eu tenho minhas dúvidas, é minha área específica de pesquisa, então sou bem crítico com relação a algumas estratégias, mas acho que a gente tem uma discussão posta, tem setores econômicos importantes colaborando para esse avanço. Acho que aqui talvez falte um pouco de balizamento regulatório, mas isso é um outro tema, mas a coisa está acontecendo. E com vocês, no caso de florestas, uso do solo, acho que a gente começa bem, mas acho que depois a gente pode discutir um pouco isso, falta um pouco mais de segurança, e segurança jurídica para atuar. E, na minha opinião, o principal ponto onde a gente precisa avançar é a precificação. Acho que a gente está demorando demais para ter uma regulação, qualquer que seja, mínima de mercado, mesmo que seja mercado voluntário, uma padronização, uma harmonização do que está acontecendo no país, para que a gente possa ter condições de competitividade internacional.
A gente tem um risco aí de perder uma grande oportunidade sendo ultrapassado por países que não têm o mesmo potencial que a gente, mas conseguem se articular melhor, conseguem superar os desafios políticos mesmo que a gente enfrenta e fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E dentro disso, eu acho que a gente tem uma grande necessidade de avançar a regulação no tema. Digo isso porque eu sempre fui, enquanto estive na CETESB, e agora como professor, pesquisador e mesmo como consultor de empresas, eu defendo a regulamentação. Eu acho que ela cria segurança jurídica. A gente vira e mexe, eu aqui com a própria Anícia, várias vezes a gente discutia, puxa, mas a gente já tem tanta regulamentação. Mas o problema não é quantitativo, é qualitativo. A gente tem que ter boas regulamentações, talvez mais, talvez menos, não vem ao caso. A questão é se elas são boas ou não, se elas se prestam ao papel de proteger aquele empresário, aquele grupo empresarial que busca fazer a coisa correta e se ele cria para estes condições de competir e de igualdade, né? Se a gente está realmente promovendo um desenvolvimento cada vez mais sustentável, e eu tenho certeza que vocês aqui, ainda mais no setor que vocês atuam, tem muitas empresas excelentes aqui no Brasil que já desenvolvem ações que colaboram para uma economia de baixo carbono e que eu espero a nossa regulamentação futura ajude, proteja, estimule, crie incentivos e possa fazer com que, assim, o Brasil se torne cada vez um líder melhor numa economia de baixo carbono. Por enquanto era o que eu tinha para contribuir aqui, me mantendo no meu tempo. Volto a palavra aqui, Fernanda, Davi, obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês. Abraço. Excelente, Flávio. Poxa, muito obrigado, parabéns aí pela apresentação. Antes de abrir para perguntas, eu inclusive tenho uma aqui, eu já vi que o pessoal, alguns estão colocando aqui o nome e a empresa de qual fazem parte no chat, só para a gente ter esse controle depois aí da lista de presenças, e também se alguém não quiser se manifestar perguntando ao vivo e a cores aqui, pode mandar pergunta pelo chat também. Flávio, você ali mencionou em certos momentos o Código Florestal Brasileiro, né? E recentemente a gente teve aí, acho que foi o Dia da Mata Atlântica, né? Que eu já ouvi alguns advogados falando, alguns especialistas nos assuntos, que existem alguns conflitos entre a Lei da Mata Atlântica e o Código Florestal. Não sei se você tem conhecimento disso e se qual se sobressairia sobre qual. Eu não sou especialista em código florestal, não sou a melhor pessoa para te responder diretamente, Davi. O que eu vou te dizer é que eu acho que tem uma questão de harmonização muito importante. O Código Florestal, ele cria ali duas categorias muito diferentes de proteção, que é a reserva legal e a APP. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a diferença conceitual dos dois. Porque quando eu falo de APP, eu estou falando de proteger uma área que em si tem um valor. É uma mata ciliar, é um topo de morro, é uma área que ela precisa ser preservada ali, naquele lugar justo onde ela está, porque ali ela tem uma importância de proteger um rio ou um próprio declive de desbarrancar, esse tipo de coisa que a gente sabe que aquele fragmento especificamente merece ser protegido por um atributo próprio. Quando a gente fala de reserva legal, a coisa muda um pouco. A ideia da reserva legal é a gente ter porções de florestas preservadas para fins de manutenção de habitats ou de circulação gênica de espécies, esse tipo de outros tipos de proteção. E aí pode ser feita alguma flexibilização geográfica. Então, o que eu quero colocar aqui, e quando a gente fala de bioma Mata Atlântica, talvez isso seja muito importante por conta da qualidade da floresta Mata Atlântica que a gente tem, aqui falando especificamente do estado de São Paulo, e de algumas localizações onde ela está. Então, você tem, hoje em dia, aqui em São Paulo, fragmentos de Mata Atlântica que são fundamentais. O próprio Parque Estadual da Serra do Mar, né? Eu trabalho em Santos, converso muito com o pessoal de lá, e o pessoal às vezes fica meio ressabiado, porque fala assim, puxa, mas o meu município, né, um prefeito, um secretário municipal falando, meu município é X% coberto de área protegida, Bertioga, para ficar num caso concreto. Bertioga é um município que tem Parque Estadual da Serra do Mar, tem Restinga,
o sujeito tem reserva indígena, né, lá dentro, tem áreas indígenas, tem praia, tem mangue, tem costão. Você pega o mapa de Bertioga, ele é praticamente todo com algum grau de proteção. Agora, proteção não quer dizer impedimento de uso. E aí eu quero também colocar, além da reserva legal, que a gente tem atributos que eu estava falando, né, de flexibilização, como, por exemplo, você pode fazer arrendamento de reserva legal, você pode fazer como é que chama? Servidão, tem vários institutos aí que você pode compensar a reserva legal, isso que eu quero dizer. Então você consegue jogar com a reserva legal entre propriedades, inclusive, de forma inteligente, para poder ter um uso econômico sustentável. E aí, que eu estava complementando aqui, é que a gente consegue hoje, em questão de unidades de conservação, ter as de uso sustentável, que eu acho que ainda é algo que a gente precisa aprender a usar, né? Então, tem algumas atividades econômicas que podem ser desenvolvidas em unidade de conservação. Eu, semana passada, estava com um aluno, que é um caso da Paraíba, não é aqui em São Paulo, mas ele estudando uma área de proteção que é um refúgio de vida silvestre, que é um grau super protetivo. Você mal pode entrar no lugar. E é no meio de uma cidade. E aí você fala assim, mas será que é o melhor? O próprio rapaz é do Poder Judiciário local lá, e eles estão questionando, tem uma ação civil pública, porque ele fala assim, até para as pessoas, né, poderem visitar. Então, o que eu quero colocar só, Davi, é que assim, eu acho que existe uma necessidade de preservação de Mata Atlântica, um bioma que foi extremamente agredido no passado, mas a gente precisa harmonizar isso com interesses econômicos. E a gente tem legalmente institutos para fazer isso. Tanto uma diversidade de graus de proteção, mesmo em unidades de conservação, quanto no caso de reserva legal, a gente ter uma flexibilidade geográfica mediante compensação. A única coisa que eu queria colocar é que existe aí uma leitura minha, no estado de São Paulo, principalmente nessa porção aqui mais perto da Serra do Mar especificamente, questões geográficas, topográficas quase, que fazem com que a Mata Atlântica esteja muitas vezes em áreas de APP. E aí não tem muita conversa. Aí eu acho que realmente, pelo seu atributo, ela merece ser preservada per se, ali onde ela está. Mas, Perfeito. assim, mas tem uma questão legislativa que eu não sou a melhor pessoa para te falar do artigo tal, inciso tal, onde haveria necessidade de ajustes. Né? Não, tranquilo. A Fernanda tem uma pergunta? Tenho sim, Davi. Flávio, gostei muito da apresentação sua, muito obrigada. E gostei também ali da finalização, quando você fala sobre a precificação e a necessidade de regulação, realmente, né? Hoje o que eu sinto é que um dos maiores entraves, principalmente falando assim, em inventariar carbono, não há referências, na verdade, né? Confiáveis hoje. Muitas normas estão sendo desenvolvidas para buscar, de alguma forma, uma padronização dos inventários de carbono, mas ainda a gente está um pouco longe disso, porque cada setor tem a sua particularidade, né? Aí eu gostaria, se você pudesse comentar um pouquinho a respeito dessas normas, o que tem em desenvolvimento, para a gente ficar atento também aqui pelo setor, né? O que a gente pode, onde a gente pode se basear para fazer os inventários, e acredito que isso também vai contribuir naquela questão da precificação que você comentou, né? De $1 a 126 É, dólares. Então tem a sua diferença ali, né? A gente não está falando de coisas semelhantes, né? Em virtude dessa alta variação da precificação, por exemplo, né? olha, Fernanda, obrigado pela pergunta. O que eu acho, assim, existem várias metodologias em desenvolvimento, várias padronizações. Então, você vai desde entidades como o Science Based Target Initiative, né, que tenta reunir isso, o próprio IPCC. Tem gente por todos os lados propondo métodos, metodologias, quantificações, fatores de emissão. Tem uma questão técnica aí detalhada do assunto. Agora, independente disso, Fernanda, o que eu penso disso é que está na hora da gente parar de seguir as tendências e começar a ditar as tendências. O Brasil tem potencial, e eu estou falando humano, estou falando potencial de know-how, de conhecimento, de se colocar como o propositor de metodologias em âmbito internacional.
A gente tem tanto um setor produtivo, que são vocês, extremamente forte, pujante, com conhecimento de causa, quanto excelentes acadêmicos e pesquisadores da área, né? Excelentes escolas de agronomia, engenharia florestal, excelentes instituições como a Embrapa, né? Nós temos aí um monte de gente extremamente capacitada para ir até onde tiver que ser, o IPCC ou uma ISO, ou não sei aonde vai ocorrer essa normatização, e falar, olha, está aqui a nossa proposta, porque a gente tem características muito específicas da própria Constituição Florestal brasileira, né? A gente tem biomas aqui muito próprios, a mesma Mata Atlântica, né? Se a gente for comparar, talvez a gente vai comparar o quê? Com a Indonésia, com um outro país ali africano, mas mesmo assim, é uma mata muito diferente, é diferente da mata da Costa Rica, de outros lugares, são outras espécies, outras formas de movimentação do próprio carbono dentro dos ciclos biogeoquímicos. Então, eu acho que aqui, Fernanda, a minha sugestão para vocês era tentar criar dentro, aí não sei qual seria o fórum, né? Mas talvez tentar criar um grupo de trabalho com especialistas muito bem selecionados, que conheçam, que já estudem o assunto, para propor uma metodologia brasileira, por exemplo, para RED+, né? Que talvez seja aí a grande vertente de precificação de carbono de floresta, porque isso é um assunto que dá para levar para uma COP, dá para levar numa discussão que em algum momento chegue em repercussões internacionais, né? Porque senão a gente vai ficar a reboque de adaptar metodologias europeias, metodologias de outros países que não necessariamente reflitam a nossa realidade do ponto de vista, estou falando aqui, agronômico, climático, vegetal, né? Assim, eu estou falando do metabolismo dos nossos ecossistemas e biomas que são muito diferentes. Estava esses dias conversando com um amigo meu que é geólogo e está morando no México, e ele estava falando do deserto e tal, do clima. E eu falei, aqui a gente não tem problema, né? Era um dia que estava chovendo muito em São Paulo. E aí ele brincou, não tem problema porque a gente ainda tem a floresta amazônica, né? Porque se você olhar assim o mapa mundi, era para o Brasil ter uma área desértica muito maior, como muitos outros países têm na mesma latitude. A gente não tem porque mantivemos uma floresta que alimenta com os tais rios voadores, né? Uma parte significativa do país com água. Então, isso precisa ser reconhecido, né? E é claro que quando a gente está falando aqui de metodologia, a gente está falando de precificar carbono de origem florestal em biomas onde ocorre atividade econômica como a que vocês desenvolvem. É diferente de falar da Amazônia, né? De áreas protegidas que vão ser, né, preservadas ali. Eu estou falando de como é que a gente precifica isso. E questões que eu confesso não estou acompanhando muito, mas como é que você comprova a adicionalidade do produto florestal, né? Eu estou vendo aqui até na lista do chat, gente que trabalha tanto no setor de papel, celulose, como madeira e outros produtos derivados aí das florestas. É muito importante, né? Como é que você garante, como é que você assegura para o comprador internacional que aquele crédito vai ficar lá, né? Que aquele carbono não vai ser queimado no dia seguinte, né? Que tem uma adicionalidade real sendo efetivada. Eu não sei a chave, mas eu acho que isso precisa ser discutido, e a minha sugestão é que a gente, Brasil, lidere essa discussão global e não fique esperando as metodologias virem, tá? Porque corre-se esse risco da gente ter que acabar assumindo metodologias adaptadas de outras realidades que não correspondam à nossa aqui no Brasil. Não sei se eu te respondi. E as certificadoras, né? O setor trabalha muito com certificadoras. Elas têm você tem conhecimento de algum trabalho desenvolvido, especialmente no crédito de carbono? Não, o crédito todas têm, de origem florestal especificamente não conheço, Davi. Agora, a questão é assim, a gente tem várias certificadoras hoje competindo no mercado, né? O que eu acho que a gente precisa é harmonizar um pouco os critérios, né? E por isso que a regulação é importante, né? Para garantir harmonia, homogeneidade, porque no final, tendo um padrão comum, todas as certificadoras vão percorrer, e aí vamos pensar, você querendo contratar uma certificadora, você contrata empresas, né, que vão fazer o mesmo serviço.
Vou tomar como base casos que eu conheço muito mais técnicos, como a própria ISO 14001. Na hora que você contrata uma certificadora de ISO 14000, é o seguinte, a norma está aqui. São esses os itens a serem verificados, o critério está feito. Então, eu vou contratar um auditor que vai aplicar, que vai auditar exatamente isso. Eu sei o que eu estou contratando. Quando a gente fala hoje no mercado de carbono, muito do que acontece ainda é assim, olha, eu faço desse jeito, o fulano faz daquele. Puxa, e aí? É isso que eu digo, que eu acho uma grande insegurança jurídica, porque corre o risco de você ter todo um trabalho e daqui a 6 meses o teu comprador de crédito falar, mas esse aqui eu não aceito. Esse aqui para mim não serve. E o mercado está mudando muito rápido. E às vezes, assim, a gente vê não só compradores de crédito, né, empresas de outros lugares que podem ser clientes de créditos, mas também empresas do mercado financeiro, né, os investidores, que a gente precisa lembrar que é um ponto muito importante dessa cadeia de precificação, é quem vai pôr o dinheiro. Porque muitas vezes eu já vi projetos aqui do indivíduo que fala assim, olha, eu quero fazer um projeto que vai gerar crédito, mas eu não tenho dinheiro. Então você faz uma parceria com a instituição financeira e reparte os benefícios, vamos dizer assim, ao final. Agora, esses indivíduos, as instituições financeiras, hoje, eu arriscaria dizer que têm assumido esse lugar do regulador. Na ausência de regulação, a entidade financeira, qualquer que seja, vira e fala assim, olha, eu só te empresto nestas condições, né? A gente está vendo isso já ocorrer aqui no Brasil, mesmo com bancos mais tradicionais, né, com os bancos aí do varejo, com relação a crédito rural, né, com dinheiro para a atividade rural. Então, assim, o sujeito vai no banco, pediu um empréstimo, o cara fala assim, olha, tá bom, mas para você pegar esse dinheiro, eu preciso que você me comprove, que você me tenha uma rastreabilidade X, que você me garanta isso, me garanta aquilo. Então, você vê que cada instituição vai propondo as suas. Eu vou dar um exemplo aqui, outro dia eu fui dar uma aula mais tradicional de como é que faz inventário de gás de efeito estufa e estava conversando lá com o pessoal e para isso eu peguei uma referência do Santander, mas o Santander é global, a parte global deles. E aí tinha um documento falando de escopo 3. Os caras falando assim, olha, a gente não aceita inventário que não tem escopo 3 para essas atividades aqui. Então é isso, o cara vai pegar o teu inventário e falar, olha, sinto muito, mas esse que você fez não serve. E aí dinheiro jogado fora. Então, por isso que eu digo, Davi, eu acredito que uma regulação feita pelo nosso governo, mínima, eu não estou falando de intervir na atividade fim, eu estou falando de você basicamente estabelecer regras, condições de contorno para o mercado. Porque isso a gente teve um caso, até um evento também, participei com a Anícia, sobre emissões não carbono, emissões reguladas, vamos chamar assim. E era um evento muito legal, porque São Paulo estava criando um mercado, a gente chama, a Anícia vai lembrar do termo, para as áreas saturadas. Então é uma legislação de poluição do ar que São Paulo tem, e na época estava se falando em criar um mercado, inclusive com Bovespa, sei lá quem que ia operar o negócio, e aí trouxeram, né? A própria Fiesp nos ajudou, a gente trouxe pela CETESB especialistas do mundo inteiro, e tinha um caso norte-americano dos Estados Unidos com o comércio de, acho que era enxofre, emissões de enxofre. E aí veio um rapaz da 3M e ele deu um depoimento que para mim foi muito interessante. Ele falou assim, a gente chegou num momento em que as empresas geravam os créditos e guardavam no bolso, meio que especulando, que nem um commodity qualquer. Aí chegava um grande investidor e o cara comprava a banca. Então vamos supor aqui, chega o Warren Buffett e fala, tá barato o crédito, eu compro tudo. Compro tudo que tem no mercado e guardo. Aí começa a aumentar o valor, você começa a precisar do crédito, lá tinha uma questão legal, né? Você precisava do crédito para se licenciar, não tinha crédito no mercado, o preço ia subindo, o preço ia subindo. A hora que triplicava, o cara, tá bom, aqui, ó, e o cara vendia com um lucro absurdo. Então você via que acabava sendo um mecanismo de especulação financeira no lugar de um mecanismo de regulação ambiental. Perde o controle e você acaba, no final, o crédito ficou tão caro, era um crédito que começou, acho que em $70 a tonelada, chegou a $1.600 a tonelada. Aí, a hora que chegou em 1.600, o que a empresa falou? Eu vou vender minha empresa, vou fechar. Não vale a pena, é impossível isso. E algumas empresas
aí também mudaram de estratégia e falaram, então tá bom, então isso vale a pena trocar a minha matriz energética, então não vou mais usar, sei lá, óleo combustível, eu vou usar gás natural. Por esse preço eu compro uma caldeira nova, por esse preço eu faço não sei o quê. Então percebe que você desvirtua a ideia de um mercado. Então, para que o mercado possa funcionar, é preciso que as condições de mercado, né, e pensando na economia mesmo, sejam garantidas, condições de competitividade, condições de livre circulação. Então, o poder público, na minha visão, ele precisa estabelecer regras para o mercado funcionar por si, mas tem que ter regra, né? Tem que ter um mínimo aí, principalmente nessa parte de garantia de lastro, né, que seria, no nosso caso aqui, a adicionalidade. Perfeito. Flávio, vou te pedir para você botar teus contatos ali no chat também. O Ah, pessoal, claro. quem quiser te chamar aí diretamente, pode fazer. Para a gente não sair do horário, eu vou chamar a Anice agora. E aí, no final, a gente, de novo, abre para perguntas e Perfeito. deixa todo mundo à vontade para conversar, ok? Estou à disposição. Mais uma Obrigado. vez, obrigado você, cara, e parabéns aí pela apresentação. Então, vou chamar a Anice Aparecida Batistello Pio, que ela é formada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, tem o título de mestre em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, é engenheira da qualidade certificada no CQE pela American Society for Quality, e no setor público foi diretora de planejamento do Departamento de Águas e Energia Elétrica e coordenadora de recursos hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. Atualmente é gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, representando a entidade nos principais conselhos e fóruns ambientais nacionais e estaduais. Anice, obrigado mais uma vez e a palavra está contigo. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui nesse encontro, um diálogo principalmente, falar um pouquinho da legislação. O Flávio é um amigo de longa data, quem eu admiro, um profissional e um especialista, né, da melhor qualidade. A gente sempre aprende com ele, sempre se coloca de uma maneira tão didática que a gente queria ouvir ele a manhã inteira. Você pode ficar falando a manhã inteira, Flávio, acho que eu vou passar para você, tá? Eu passo os slides e você fala. Mas, enfim, a Fernanda me deu aqui uma lição de casa de falar um pouquinho sobre a legislação, e esse é um tema que eu reputo que a gente precisa ter um olhar muito cauteloso, né? Todos os setores, e o setor de vocês é um setor tão importante, tão competitivo, tem um potencial gigantesco nessa questão de mercado de carbono, mas eu acho que o recado que o Flávio deixou é exatamente esse. Vamos ficar atentos, vamos nos preparar. E quando o Flávio fez uma provocação da gente ter a nossa metodologia, ou o setor ter a sua metodologia, vamos lembrar que foi assinado aí o grupo de trabalho para trazer a COP, né, a COP30 para o Brasil. Então, eu acho que a gente tem um tempo aí para levar uma proposta, para levar um posicionamento do setor. Eu acho que o setor precisa se organizar para apresentar uma proposta na COP30, sim. Eu acho que tem tempo, não é muito tempo, mas não pode ficar parado, né? Nós fizemos um evento aqui na sexta-feira, que chamou Estratégias Climáticas, trouxemos a ex-ministra Isabela Teixeira, trouxemos governo do estado, governo municipal, enfim, e eles todos, e a tônica, né, nossa aqui da Fiesp é o seguinte, nós temos pressa, nós precisamos fazer e fazer rápido. Então, tudo aquilo que o Flávio colocou é um pouquinho também do trabalho da Fiesp. Vocês sabem, um dos eixos principais da nossa atuação é na parte do advocacy, é justamente na parte do regulatório, seja a nível internacional, seja a nível nacional, estadual e até mesmo municipal. A gente trabalha muito até no antes, no durante e no depois, né? Então, o que eu chamo no antes é justamente nessas discussões de tendências. A gente participa de todas as COPs desde 2009, né? A gente tem participado acompanhando essa legislação e essa regulamentação que estava vindo a nível global e que no Brasil ela ainda está um pouco capenga, vamos dizer assim. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês para eu não esquecer nenhum dado importante, porque às vezes eu me empolgo, né? E aí eu esqueço alguma coisa.
Pessoal, pedir também mais uma vez aqui, quem ainda não colocou o nome e a empresa na lista de presença ali no chat, a gente agradece aí se puder fazer. A gente está com 20 pessoas participando aí, muito bom, mais de um profissional por associado. Opa, acho que agora deu certo a apresentação da Anícia aqui. Agradecer, então, a presença da Lígia, da Yasmin, da Carla, os três da Potencial Florestal, o Aldenir Rezende, do Grupo Resinas Brasil, a Amanda Lemos, da Bracel, Olavo, da Eucatex, o Eli César, também do Grupo RB, Luísa, da Eucatex. Opa, a Anícia deu certo aqui. Tela cheia. Mas tá o teu microfone, acho que está no mudo, Anícia. Abriu. Que bom que deu certo, desculpe pela demora aí. Então, vou falar um pouquinho, vou acelerar aqui e tentar passar aqui para vocês um pouquinho uma preocupação que a gente tem. Quando a gente fala em gestão de carbono, e o Flávio falou muito bem, a gente tem uma questão de transição energética. Eu acho que, no fundo, a gestão de carbono, o maior desafio dela é essa transição energética. E eu gosto de trabalhar também sempre agregando isso do lado dos ODS, né? Então, nós temos metas estabelecidas até 2030, em que, para atingir a economia e para atingir as metas que o Brasil assumiu e que o Estado assumiu em termos de descarbonização, todos os setores, e nesse caso aqui é específico para o setor industrial, nós temos as metas que a gente tem que atingir até 2030 para tentar atingir a neutralidade em 2050. Então, a questão da eficiência energética, para nós, do setor industrial, é fundamental. E aí não só mudança de matriz energética, mas também melhorar a eficiência, um pouquinho do que o Flávio já falou. Então, nós temos vários drivers, vamos dizer assim, digamos assim, condicionando aquilo que a gente precisa fazer. Então, o ODS também é um driver, e ele coloca ali, em suas metas, o que a indústria precisa fazer, menos até 2030, isso aqui, naturalmente, a nível global. Quando a gente traduz isso na legislação, como é que o país, em primeiro lugar, e depois eu chego em São Paulo, está trabalhando isso? O Flávio falou da necessidade realmente da gente regular esse mercado de carbono, porque isso é uma tendência que vem do mundo, meio imposto, né? De várias formas, e nós estamos aí com a questão da taxa de carbono na fronteira. Já vai entrar em vigor este ano a Comunidade Europeia para alguns setores. Então, nós precisamos ter um mercado nosso, regulado nosso. O Brasil está com alguns projetos de lei aí, tramitando na Câmara dos Deputados, já há alguns anos. Tentou-se uma aprovação ano passado para levar para a COP, mas não teve sucesso. E agora, este ano, nós estamos acompanhando, né, a tramitação desses projetos de lei. Esse é um pouco do papel que eu estava falando no começo do Advocacy. Então, a gente tem monitorado o andamento de cada um dos PLs que estão andando no Congresso Nacional. Você tem PLs tanto na Câmara quanto no Senado, cada um andando na sua velocidade, mas a gente tem acompanhado, a gente acredita que esse ano aqui, algum deles vai ser aprovado, né? Nós estamos, assim, numa expectativa bastante grande. Alguns vêm desvirtuar o que já existia, então a gente tem um trabalho, e vocês, como setor, também, através do próprio IBA, vocês precisam estar mobilizados, estar atuando também enquanto setor, junto ao Congresso Nacional, naqueles PLs que atendem melhor às nossas necessidades, aqueles PLs que a gente enxerga que se adequam melhor à nossa realidade. Mas o ano passado, e acho que vocês acompanharam isso, saiu um decreto federal, e nós apresentamos esse decreto aqui, trouxemos a então secretária para falar um pouquinho sobre ele, que era estabelecendo um prazo para que os setores apresentassem os seus planos de mitigação, ou seja, suas curvas de abatimento. Isso é que o governo federal esperava
que os setores fizessem. Alguns setores apresentaram, alguns setores não apresentaram. O prazo foi prorrogado, o prazo vence agora em junho, ou seja, depois da manhã. E, na verdade, como é que o setor se prepara para isso? Se prepara fazendo inventário. Como engenheira da qualidade, você não consegue medir, você não consegue abater, você não consegue gerenciar as suas emissões se você não conhece as suas emissões. Então, a questão do inventário é o primeiro step, é o primeiro passo para você realmente trabalhar a gestão de carbono dentro da sua empresa. Então, no âmbito federal, esse decreto ele não criou um mercado, mas ele deu um alerta para os setores se prepararem, fazendo os seus planos, fazendo as suas curvas de abatimento. Esse é um ponto fundamental. E o decreto, na verdade, falava quais são os setores que ele já listou ali de necessidade de fazer as suas curvas de abatimento, né? Ele colocou como setores regulados os maiores setores emissores. Flávio não trouxe aqui, mas eu lembro assim, de cabeça, se eu estiver errada, Flávio, você me corrija, mas no âmbito global, a geração de energia elétrica, até porque né, no hemisfério norte a questão do clima sempre muito frio, a necessidade de aquecimento, você tem a questão energética responsável, o setor de energia é responsável por quase 75% das emissões globais. No Brasil, isso se inverte, né? Aqui as emissões brasileiras são majoritariamente de uso do solo. E a questão de energia é um percentual de, não me lembro aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, 20%, não chega a 20%, 19% é energia. Então, quando o decreto vem e traz o setor de energia, e aí esse é um ponto importante para a indústria, porque se o setor de vocês tem o lado da floresta, vocês têm o consumo energético como uma questão fundamental que vocês têm que estar atentos, né? Porque nós temos uma matriz energética limpa, sim, mas ainda a indústria é um dos maiores usuários de energia. E tem energia nos seus processos. Então, você tem que estar preocupado com a sua energia dentro de casa, dentro da fábrica, né? Essa é uma questão fundamental para o setor. Depois você tem a questão do transporte, que também para o setor de vocês é importante. Então, o setor é um setor competitivo, é um setor que vai poder, né, digamos assim, negociar muito bem no mercado de carbono, sim, mas você tem dois gargalos, dois setores que você precisa estar atento: o transporte e a energia elétrica, né? E aí vem o setor da indústria como um todo, mineração, construção civil, serviço de saúde, agropecuária, e você tem aí a questão de resíduos também, que é super importante, e o Flávio tocou num dos pontos, que o setor também é competitivo na logística reversa das embalagens, que hoje, naturalmente, as embalagens de papel são as mais competitivas, sem dúvida, no mercado. Esse decreto trouxe ainda algumas outras coisas, então, estava esse prazo para você ter essa curva de redução por setor, e criou o Sistema Nacional, que é o tal do SINARE, e tinha um padrão de certificação do SINARE. Estou deixando o link aí para quem ainda não tem conhecimento do decreto, não vou, né, não tenho tempo aqui para entrar nos detalhes do decreto, mas esse decreto, enfim, traz uma série de regulações aí que eu acho que é importante para este rumo ao mercado de carbono. Então, como que o setor tem que se preparar, o que o setor tem que fazer, como o setor tem que reportar. Eu acho que vocês têm que fazer essa lição de casa, se não fizeram ainda, de entender esse decreto. Esse decreto não foi revogado ainda, ele continua em vigor. Talvez ele seja alterado, mas não revogado. Então, eu acho que o setor tem que tomar atento a este decreto, porque ele é um decreto federal e vocês têm plantas. Claro, a Florestar é só aqui, mas as indústrias associadas têm plantas em todo o Brasil. Então, acho que é um decreto importante que vocês têm que estar atentos. No estado de São Paulo, na verdade, a gente tem a Lei de Mudanças do Clima, ela é de 2009. É uma lei antiga, teve um decreto regulamentador lá em 2010,
E agora, mais recentemente, e ali você tinha prazos para o setor, enfim, metas, uma série de questionamentos e de imposições e de regramentos. Mais recentemente, eu acho que aí é que a gente tem que estar com um olhar mais dedicado. Em 2021, houve o decreto 65881, que o Estado de São Paulo aderiu à campanha Race to Zero e Race to Resilience da ONU. Ou seja, o que é isso? E eu tomo muito cuidado, às vezes, Race to Zero, a gente precisa tomar muito cuidado com essa nomenclatura, porque ela é muito delicada e muitas vezes as pessoas, enfim, confundem as coisas. Nós temos que sempre falar em neutralidade de carbono, né? Tem muitas empresas, inclusive na televisão, eu já vi em eventos, falando que seremos carbono zero, não sei em que ano, né? Ou estamos caminhando para o Race to Zero. É net zero, né? Porque carbono não é um gás poluente, né? Por isso ele não está dentro da legislação. Eu nem trouxe aqui a legislação dos gases poluentes, para a gente não confundir. E tem muita gente, infelizmente, ainda querendo dizer que carbono tem que ser um poluente controlado. Não é assim que a gente interpreta, não é assim que as coisas acontecem no mundo inteiro, né? Nós temos que reduzir as nossas emissões do dióxido de carbono, sim, por conta dos efeitos que ele causa nas mudanças climáticas, na atmosfera. Mas ele não é um poluente controlado que você vai ter que colocar ali um limite na chaminé da tua fábrica, né? Não é assim que as coisas acontecem, não é possível pessoas ainda, digamos assim, advogarem isso. Então, tem que separar, por isso a legislação estadual nesse ponto é muito sábia, né? O nosso legislativo foi muito sábio. Tem uma legislação de gases de efeito estufa, sim. Tem uma legislação de poluentes controlados, que são outros poluentes, sim. Esse sim você tem que controlar na sua planta, na sua unidade industrial, todos os setores têm que controlar, porque tem limites estabelecidos. São Paulo tem regiões, como o Flávio colocou, de bacias saturadas para determinados poluentes controlados, né? Material particulado, principalmente. O setor de transportes hoje, em regiões metropolitanas, como São Paulo, região de Cubatão, região de Paulínia, Campinas. Essas regiões têm saturação, sim, tem saturação por materiais que você controla na sua chaminé e que você deveria controlar também no setor de transportes, né? Então, a CETESB tem esse controle, né? O fumaça preta. Isso é uma questão complexa, que nós estamos trabalhando nisso também, porque muda a sua matriz energética, você tem que fazer um phasing off dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis no setor de transporte. Só para vocês saberem, a Fiesp está com grupos de trabalho específicos para tratar de descarbonização da frota. Mudança de combustível. Então, seja etanol, seja, enfim, hidrogênio, já existem várias pesquisas nisso, mas todos os setores vão ter que se preocupar com sua questão de transportes, e nós temos que nos preocupar com a questão da política pública da matriz de transportes brasileira, porque nós ainda temos uma matriz basicamente rodoviária. Nós temos que fomentar, e o governo do estado apresentou aqui, a secretária Natália esteve aqui sexta-feira, e ontem foi apresentado o plano do estado, porque nós temos que fomentar e nós temos que ampliar rapidamente e diversificar a nossa matriz para outros modais de transporte, porque só o combustível fóssil pode, né, digamos assim, muitas vezes, contribuir para as emissões de um setor inteiro. Então, o setor de vocês tem que estar atento à questão dos transportes, além da energia, tá? Davi, você vai me posicionando do tempo aí, porque eu me atrapalhei na entrada, não quero
comprometer a saída, tá bom? Não, tem tempo ainda. Estamos com 11 horas e 20 minutos. Você só tem 20 minutos de apresentação. Tá tranquilo, Alice. Tá tranquilo. Então, tá bom, obrigada. Bom, então, falando um pouquinho do PAC, isso está no site da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foram feitas reuniões setoriais, nós fizemos uma reunião aqui na Fiesp, justamente para apresentar para os setores, veio todo o staff da Secretaria o ano passado, né, na época, o Eduardo Trani era o subsecretário de Meio Ambiente, o Fernando Chucri era o secretário, eles estiveram aqui com toda a equipe deles apresentando o Plano de Ação Climática São Paulo, com seus 6 eixos, né? Foi aberta a consulta pública, nós fizemos vários comunicados, acredito que vocês devam ter acompanhado isso. Fizemos uma série de discussões no âmbito do CONSEMA, vocês sabem, a Fiesp é titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Na Câmara de Políticas Públicas, o PAC foi discutido, cada um dos eixos, e, claro, nós participamos mais ativamente do eixo da indústria, mas a gente acompanhou também os demais eixos, até para ver quais são as propostas que o PAC traz, aquilo que a gente tem que tomar cuidado, e, novamente, não poderia ser diferente, a questão da energia, a questão dos transportes, a questão do uso da terra, a questão de resíduos e, finalmente, o uso dentro da indústria. O texto final do PAC, né, que é um plano, foi publicado em dezembro e teve muitas contribuições de todos os setores, inclusive muitas das nossas contribuições foram incorporadas. Só para a gente lembrar o perfil das emissões no estado de São Paulo, para vocês verem a importância que vocês têm que estar atentos para o setor de transportes e energia, que, embora a planta industrial e vocês, né, têm isso de uma forma bastante favorável e competitiva, mas o setor de transportes representa quase 30% das emissões de CO2, segundo os dados do próprio PAC, tá? Essa figura eu tirei do próprio PAC. E o setor de energia, outros 30%. Então, o setor indústria é muito pouquinho nesse contexto, né? Mas vocês têm que, então, estar preocupados como é que esses outros escopos vai interferir nas emissões do setor. E aí, por que inventariar as emissões de gases de efeito estufa, né? E aí, São Paulo é um estado pioneiro em termos de legislação, justamente porque ele tem a CETESB já lá em 2009, quando veio, né, a política estadual de mudanças do clima, ela já tem uma exigência. Então, em São Paulo, alguns setores e algumas linhas de corte que eu vou mostrar na sequência já são obrigadas a fazer inventário, não são todos os setores, nem todas as indústrias, mas desde 2009 já existia uma DD da CETESB, que foi depois atualizado agora em 2021, hoje o que está em vigor é a DD 035 de 2021, de 13 de abril de 2021, em que ela já estabelece a necessidade de alguns setores e algumas indústrias fazerem o inventário, né? Então, tem, claro, iniciativas globais, como o Davi perguntou, tem muitas metodologias diferentes de você fazer inventário, mas, basicamente, você tem que mapear todas as suas fontes de emissão da tua fábrica, né, da tua organização, enfim, você precisa mensurar isso, você precisa quantificar isso, você precisa registrar isso. E se você quer vender créditos de carbono, você tem que ainda ter uma auditoria de terceira parte. Então, é um processo longo, não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é uma forma de você sair à frente, você manter a competitividade do setor, porque você tem que trabalhar também, não só as suas emissões, mas também da sua cadeia de valor. Foi o que o Flávio falou, eu sei que algumas indústrias de vocês já tive conhecimento, estão trabalhando com a sua cadeia de fornecedores, justamente preocupados com os escopos que foram colocados aí
1, 2 e 3, que eu vou falar na sequência. Então, desde sempre, vamos dizer assim, desde 2013, já tinha aquela DD da CETESB que obrigava a fazer um inventário. Ela foi revogada pela 35 de 2021, e ela traz ali critérios para a elaboração do inventário dos gases de efeito estufa. Lembrando que no inventário, os gases de efeito estufa não é só o dióxido de carbono, tá, gente? Entra metano, óxido, enfim, tem aí quais são aqueles gases que você é obrigado a fazer o inventário, tá? O do CO2 Claro, equivalente, né, Anícia? isso, exatamente, porque daí tem aquela formulinha de você calcular o CO2 equivalente. Então, todos esses gases têm que ser contabilizados, né? As atividades aí da DD que obrigam, né, a fazer o inventário em São Paulo. Então, metalúrgica, o setor de transporte, química, refinaria, usinas termoelétricas, indústrias do cimento e indústrias do vidro. Por que esses setores? Porque são os setores maiores emissores, né? Isso tanto no âmbito global, se você for pegar o CBAM, ali os setores são quase sempre esses, né, que são os setores, e no caso de indústria siderúrgica, né, dentro de metalúrgica, a siderurgia, né, o aço é um dos setores que vão pagar ajuste de fronteira na União Europeia. Então, mas todos esses setores, eles estão já, né, sujeitos ao inventário no Estado de São Paulo. Tem essa linha de corte, não vou listar todas aqui, porque não daria tempo, mas depois vocês olham isso. E todas as outras instalações com consumo de combustível fóssil que emitam quantidade superior a 20 mil toneladas por ano do CO2 equivalente. Vocês também têm que enviar um inventário de gases de efeito estufa. Então, vocês veem que muitas vezes o setor de vocês, né, talvez não emita tanto, mas toma cuidado com os outros escopos, que aí sim vocês vão ter que estar reportando, né? A metodologia que existe hoje, mais, digamos assim, mais aceita e com maior, digamos assim, padrão hoje, padronizada, é o próprio GHG Protocol, né? Você tem a ISO ali também, mas a CETESB aceita outras metodologias, ela não engessou o inventário com uma metodologia própria, ela referencia as metodologias que você pode apresentar ao seu inventário, mas ela não tem uma exigência específica de dizer qual é a metodologia que você tem que reportar para a CETESB. E aí, ela colocou justamente o escopo 1 e 2, né? E o 3, aquilo de caráter voluntário, né? Que é a questão de transportes, bens, serviços vendidos, frota terceirizada, dá uma linha de corte ali, superior a 300 veículos, mas as emissões diretas da empresa é fundamental, e a questão das emissões indiretas em função do consumo de energia. Essas escopo 1 e escopo 2, então, é obrigatório hoje no inventário que vocês têm que apresentar para a CETESB. Além disso, ela tem um prazo, então o prazo é anual, né? Você tem que ir todos os anos, e aí a questão do inventário é isso, todos os anos você tem que medir e você tem que reportar. O prazo é justamente, normalmente ali setembro a outubro, é esse o período de reporte, mas a CETESB sempre dá ampla publicidade a isso. E a verificação, aí ela deixa aberto a CETESB ou terceira parte, caso a empresa tenha e queira já fazer essa verificação de terceira parte, né? Bom, aí, quando é muito importante isso, por isso a gente reforça muito isso, de vocês entenderem, e eu acho que no setor de vocês têm que trabalhar o escopo 3 também, é voluntário, mas muito cuidado, quando vocês forem entrar para o mercado, como o Flávio colocou, muitas vezes, digamos assim, ela é voluntária para muitos setores, mas é importante que vocês fiquem atentos a isso, porque pode ser, digamos assim, não para o mercado voluntário, mas para um financiamento, por exemplo. E quando a gente está falando, e o Flávio passou ali meio rapidamente, porque não haveria tempo da gente discutir,
a questão do ESG, que é uma questão do setor financeiro, nasceu dentro do setor financeiro, e o setor financeiro vai exigir, pode exigir, porque é questão de risco, né? Lembra, tudo que o setor financeiro trabalha dentro do ESG é risco, e mudança do clima virou risco para todos os setores. Não tem nenhum setor da economia que não está sujeito aos efeitos das mudanças climáticas, né? Então, mudança climática hoje se traduz em risco para o setor financeiro. E muitas vezes você depende de outros setores, né, no escopo 3, da sua cadeia de valor, da sua cadeia principalmente de fornecedores, você tem que trabalhar essa cadeia, esses fornecedores no escopo 3, porque isso pode ser exigido não para fins do mercado de carbono, não para fins do inventário da CETESB, mas para fins do setor financeiro. Bom, aí eu acho que eu já falei um pouquinho, então, só, né, são figuras que eu gosto de deixar para a gente sedimentar a importância, aquilo que é escopo 1, que é aquilo que é a emissão da sua empresa, o que é escopo 2, principalmente setor de energia, mais o escopo 3, a questão de transportes e da sua cadeia de fornecedores, é fundamental que vocês tenham isso em vista. E uma outra coisa importante que eu queria trazer aqui para vocês, né? O setor é competitivo, o setor é muito de vanguarda, ele tem muito a ganhar com o mercado de carbono, mas tem muitos setores aí que já estão estabelecendo suas rotas tecnológicas, e aí eu trago aqui alguns exemplos importantes, né, dos setores preocupados, justamente por vocês se preocuparem. Então, por exemplo, a Anfávia. A Anfávia tem ali uma proposta de qual é o caminho de descarbonização, renovação de frota, incentivo, principalmente para o setor de transportes de carga, né? Como é que isso está, o que está no radar? Então, acho que vocês têm que estar atentos a todas essas iniciativas, porque elas, de uma forma ou de outra, elas vão acabar afetando o setor de vocês, então isso tem que estar na equação de vocês, tem que estar no seu escopo de atuação, né? Cimento, enfim, tem alguns setores aí que já estão trabalhando nisso. E eu vou deixar aqui um documento, eu não sei se todos conhecem, é um documento que a Fiesp elaborou em 2017, porque estava, assim, pós-Acordo de Paris, e a gente identificou esse caminho que hoje está posto e está se sedimentando, vamos dizer assim, de um mercado de carbono. A gente tinha muita preocupação, eu não trouxe aqui, mas o Flávio falou rapidamente, na questão da precificação de carbono, né? Esse estudo, ele traz justamente a nossa preocupação em termos de precificação de carbono. Muitos países, são 73, se não me falha a memória, já tem algum tipo de precificação de carbono. E quando eu falo precificação de carbono, eu estou tratando de duas modalidades distintas, tá, gente? Uma é taxa de carbono. Muitos países já têm uma taxa de carbono estabelecida. Nós aqui na Fiesp defendemos, desde sempre, nas discussões da COP e junto ao governo federal, por isso a gente está apoiando esses projetos de lei de mercado de carbono, porque a nossa maior preocupação é se algum governo que assume, né, a presidência da República, precisando de caixa, resolve botar uma taxa, porque é mais simples, mais fácil, mais rápido, e bota uma taxa flat para todo mundo, sem considerar as características de cada setor. Então, nós somos totalmente contrários à implantação de taxa como uma metodologia de precificar carbono, tá? Totalmente contrários. Nós defendemos o mercado, e esse estudo, nós contratamos um professor, o Ângelo Gurgel. Ele é um pesquisador, era aqui da Fundação Getúlio Vargas, mas ele era o único cientista brasileiro que estava no MIT, e ele está lá neste momento, trabalhando nesta metodologia que ele trouxe e adaptou para esse estudo nosso, é um modelo, uma modelagem econômica, de economia global, trabalhando
todos os países, todas as NDCs de todos os países e agrupando por setores da economia. Então, a gente não estava preocupado tão somente com a indústria, mas a gente estava preocupado com todos os setores da economia brasileira, tá? Por quê? Justamente porque a matriz de transportes, a matriz de serviços, enfim, tudo isso vai ter reflexo e um mercado de carbono demonstrou-se ser muito mais custo-efetivo do que uma simples taxa de carbono. E quais são as principais conclusões? Eu depois posso disponibilizar até exemplares físicos, se alguém quiser. Nós estamos periodicamente avaliando ele, e ele continua muito atual, muito atual. E aí, uma das conclusões é que tudo aquilo que a gente vai conseguir mitigar em termos de baixo custo, principalmente porque o Brasil, 70% das nossas emissões é do uso do solo e vem do desmatamento, infelizmente, mas todos esses potenciais de mitigação, que a gente chama de baixo custo, eles vão estar esgotados em 2030. A partir de 2030, nós vamos ter que ter cortes nas emissões de todos os setores de até 45%, considerado aquilo que foi simulado no estudo para neutralidade de carbono em 2050. Tá? 2050, gente, não está longe, está aí. Então, se o Brasil tem uma meta de neutralidade de carbono até 2050 e de reduzir em 50% as nossas emissões até 2030, todo mundo vai ter que entrar e reduzir as suas emissões. Todo mundo, né? Não adianta a gente falar, tá bom, se parar o desmatamento, a gente atingiu a meta. Mas não é bem assim, né? Não vai ser assim. A gente já viu que não vai ser assim. E aí, para a descarbonização da economia, a gente precisa realmente mudar os nossos processos industriais. Não tem como, né? E principalmente na produção e uso da energia. Mas isso tudo, por isso a gente defende o mercado de carbono, é que eu preciso de muitos investimentos. Essa conta é muito alta. Ela não é uma conta imediata, ela é uma conta de médio prazo, mas requer vultuosos investimentos para a gente fazer essa transição. E é nisso que nós estamos trabalhando nesse momento, junto, né, ao setor público, seja federal, seja estadual, no sentido de que eu preciso de fomento e eu preciso também de incentivos para que a indústria faça essa transição com a maior agilidade possível, né? Mas para isso eu não vou conseguir fazer sozinho, né? E por isso a gente defende, então, um mercado de carbono, porque a gente entende que no mercado de carbono o dinheiro vai estar carimbado. Os recursos que vão ser transacionados, eles vão ser justamente para financiar os investimentos, ou parte, pelo menos, dos investimentos necessários para a gente poder manter a nossa competitividade e fazer essa transição. A gente precisa investir em pesquisa, desenvolvimento, em novas tecnologias de baixo carbono. Para isso, a gente precisa de recursos, por isso a gente entende que uma taxa de carbono, por melhor que ela seja fácil de implantar e rápida de implantar, o recurso não necessariamente vai estar aplicado naquilo que a gente precisa. Então, deixo aí à disposição de vocês esse estudo. E, Davi, não sei, mas acho que meu tempo deve estar se esgotando, eu pararia por aqui para ficar à disposição das perguntas. Legal, Anícia. Nossa, parabéns aí, muita informação boa para a gente. Se você também puder disponibilizar a tua apresentação ou esses links aí que você colocou, né? Eu acho que vai ter bastante gente interessada aqui. A Fernanda já está com a mão levantada, acho que ela tem uma pergunta aí. Fernanda. Anícia, muito obrigada pela apresentação, sempre muito bem feita e trazendo muita informação aqui para nós. Bom, falar em carbono é algo bem amplo, né? Um assunto bem complexo. A gente está trabalhando, falando bastante sobre o mercado de carbono, precificação, inventário, ambiente regulatório, e gostaria de estender um pouquinho o assunto, que também levaria uma outra manhã, né, para a gente conversar um pouco, sobre adaptação climática. Considerando que, nessa semana, o
a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Natália Rezende fez a apresentação do Plano Estadual de Meio Ambiente, onde ela fala sobre as 21 ações, divididos em 6 eixos, sendo que um desses eixos é justamente a resiliência e adaptação climática, né? Como que você vê esse apoio do governo de estado para a indústria, para que a indústria consiga se adaptar às mudanças climáticas realmente? Como que você entende, assim, toda essa dinâmica e a velocidade que a indústria já está, né, já está se adaptando, mas gostaria, assim, do seu ponto de vista, considerando esse apoio, né, todas essas ações que estão vindo ali juntamente com o governo de estado. Obrigado, Fernanda. Realmente seria um outro evento, mas acho que trazer uma expectativa positiva. Nós estamos enxergando no governo, e até vocês sabem que foi criado aí um conselho entre o governo do estado e a Fiesp, né, para promover, né, digamos assim, o que estão chamando de reindustrialização, e mesmo também com o governo federal, principalmente lá com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que foi recriado para nossa alegria, né? Nós enxergamos muita disposição, assim, em termos de auxílio para a indústria. Nessa urgência de nós, né, pararmos de fechar as portas e irmos embora, e a gente ter uma nova indústria renascendo e sob novas bases, né? Aqui o presidente Josué está altamente empenhado neste fomento e na busca, né, tanto governo federal, estadual e mesmo municipais, de auxiliar a indústria nessa transição tão importante para uma economia de baixo carbono. Nós enxergamos vários gargalos que o governo deverá atacar, né, precisará agilizar para permitir que a indústria consiga esse renascimento aí, em novas bases, baseado principalmente nos princípios da sustentabilidade, né? E o principal deles, e é um ponto que nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com a secretária Natália, e ela se mostrou muito... E o Flávio conhece bem esse assunto, depois, se ele quiser complementar e me ajudar, eu agradeço. Que quando a gente fala em adaptação, em transição energética, em você ter novas bases, muitas vezes a indústria, né, dentro da fábrica, para ela implantar uma modernização, para ela mudar um combustível, né, você tem um processo de licenciamento ambiental extremamente demorado e difícil, né? Nós estamos com vários casos aqui, tá? Não são um, nem dois, são de vários setores, né, em que a indústria está identificando essa urgência, e muitos setores já estão trabalhando nisso, né? Então, eu não posso mais ter caldeira a óleo diesel, isso já é impensável, quem ainda tem, né? Não pode ter. Os altos fornos, né, precisam ter outro tipo de combustível para alimentar, então está vindo a biomassa com muita força, está vindo o biometano, o biogás, né, nós estamos trabalhando nisso de uma forma muito intensa. Só que quando uma indústria tenta mudar, né, o seu combustível, ele precisa, né, de uma ampliação, vamos dizer assim, e até para ele fazer uma ampliação, para instalar 2 cilindros de gás, que, claro, tem um potencial de risco e precisa de um plano de risco e tudo mais, o licenciamento demora 6 meses para sair uma licença prévia, 6 meses para sair uma licença prévia. Então, assim, é insustentável, né? É insustentável. Então, o Estado, e esse foi um ponto que nós estamos trabalhando muito junto à Secretaria, ele precisa não só ter a política pública, né, e ter as linhas de financiamento para essa inovação e para fomentar essa inovação e essa transição e essa adaptação,
mas ele tem também que dar os instrumentos necessários para que isso aconteça, porque senão a indústria fica parada, né? Eu tive um caso típico aqui de uma empresa que levou uma advertência porque ela trocou o eucalipto, né, que a biomassa que alimentava a caldeira dela, por cavaco reciclado, né, porque ele é mais seco, tem maior teor de umidade, ou seja, só positivo. E ele foi autuado porque o técnico da CETESB confundiu cavaco reciclado com CDR, combustível derivado de resíduos produzido por estações de tratamento de resíduos municipais ou, enfim, regionais. Então, assim, o Estado, nós estamos batalhando aqui que o Estado precisa se modernizar, o Estado precisa acompanhar estas evoluções para facilitar, para agilizar essa transição dentro da indústria, para ajudar a indústria nessa transição e nessa adaptação. Porque, senão, a indústria vai embora do Estado, né? Quer dizer, não é mais sustentável você ainda ter processos analógicos, né, de licenciamento. Enfim, nós estamos trabalhando para que o Estado se modernize, o Estado precisa se modernizar e incorporar essas novas tecnologias e padronizar os seus procedimentos para que isso seja feito de uma forma ágil e célere, que é o que nós estamos necessitando. Porque senão o Estado vem de um lado com o comando e controle, que está ali desde a década de 70, 80, né? Evoluiu em algumas coisas, outras não, e um mundo caminhando numa velocidade de digitalização. Nós estamos aqui com os nossos SESI Senai, trabalhando a jornada digital para que as empresas, né, se modernizem e entrem nessa era digital justamente para, né, enfrentar os novos desafios e se manter competitiva. Enquanto isso, o comando e controle, infelizmente, ainda não acompanha. Mas nós estamos vendo muita boa vontade, tanto na CETESB quanto na secretaria, de nos dar esse apoio, de nos dar as ferramentas que nós estamos solicitando, e nós não estamos pedindo nem benefício financeiro ou isenção, nada disso, e nem facilitação de nada, flexibilização de nada. Nós estamos pedindo celeridade, nós estamos pedindo modernidade, nós estamos pedindo que os processos sejam padronizados, que todas as regionais, porque vocês, muitas empresas de vocês que têm plantas em mais de um local, sabem que num determinado município o procedimento é um, em outro município o procedimento junto à própria CETESB é outro. Então, existem 42 regionais diferentes encarando os processos de forma diferente. Então, isso é uma dificuldade que nós apresentamos para a secretária e para o Tomás, né? Tanto para a Natália quanto para o Tomás, e nós estamos muito esperançosos neste grupo, tanto que o governador criou direto com os nossos presidentes, quanto no grupo que nós criamos junto com a Natália e com a CETESB. Não sei se todos sabem, saiu agora, recentemente, a publicação da resolução da secretária, no dia 27 de maio, criando um grupo de trabalho entre a Fiesp e a secretaria e a CETESB, justamente para olhar esta legislação que hoje está posta para o licenciamento ambiental. Vocês sabem que a Fiesp judicializou esse processo de licenciamento, porque existiam inconsistências legais ali, tanto que nós ganhamos 2 processos, perdemos ali o terceiro, mas estamos recorrendo, enfim, mas a gente identificou inconsistências legais ali nos processos de licenciamento e o judiciário reconheceu isso e deu ganho de causa para nós, né? E o próprio Ministério Público, consultado nos processos, deu favorável ao nosso posicionamento. Então, a gente está muito tranquilo e muito seguro que nós não estamos pedindo absolutamente nada que contrarie a legislação em vigor, o rigor ambiental necessário aos órgãos de comando e controle. Nós queremos fazer tudo absolutamente baseados na legalidade, mas nós não podemos mais continuar com a morosidade que existe no Estado
em termos desses processos, porque isso sim vai comprometer, inclusive, a gente estar preparado para essa transição, para essa descarbonização da economia, e que a gente possa estar preparado e continuar competitivo, principalmente num setor como o de vocês. Né? Perfeito o seu comentário, Anícia. Fala, Anícia, Flávio. Posso só fazer um acréscimo aqui, já que a Anícia me provocou? Eu vou só fazer um comentário interessante, né, Anícia? Eu concordo com você, eu acho que celeridade nesses casos é fundamental. Eu vou dar um exemplo de um outro caso que eu assisti ontem no debate que eu estava, uma prefeitura lá da Baixada Santista contando, olha o drama, eles tinham uma área de manguezal, que é a APP, ocupada por uma comunidade lá, carente e tal, e morando em palafita, um negócio horroroso. Conseguiram que o governo do estado construísse moradia, conseguiram tirar as pessoas de lá, e aí tinha um projeto para fazer um uso sustentável, para recompor o mangue, com uma ONG, inclusive, envolvido, um pessoal super interessante, só que a prefeitura local foi tão morosa, para ficar no termo que a Anícia estava usando, que a área foi reinvadida por outro grupo. E agora o problema continua. Então, assim, não, a falta de celeridade do poder público, ela tem vários problemas. E a Anícia reportou aqui questões que eu acho muito importantes. É isso, a empresa tem meta, inclusive meta corporativa. Às vezes o salário dos executivos é atrelado a essas metas. Às vezes você tem hoje green bonds, né, os títulos verdes, cuja rentabilidade, cuja taxa de remuneração do investidor está atrelado ao atingimento das metas ambientais, e você não consegue atingir as metas porque você precisa trocar o equipamento e o licenciamento emperra. Aí eu só queria fazer um recorte aqui, Anícia, dizer o seguinte, que eu posso dizer aqui, porque tem colegas aqui da CETESB nos assistindo, e eu fiquei 20 anos lá, posso dizer o seguinte, boa vontade, acho que realmente não falta. Aqui com a Anícia a gente teve várias experiências muito bem-sucedidas, passamos por agruras e também por momentos de bastante júbilo lá. O que eu acho que talvez falte é, do ponto de vista, se vocês puderem argumentar junto ao seu governador e à secretária, é reconstituição de equipes. Tem uma questão orçamentária muito séria. A CETESB padece há anos de um decréscimo do seu corpo técnico. As pessoas estão se aposentando, as pessoas estão, algumas infelizmente, até vindo a óbito, outras estão, como eu, se desligando por falta de evolução salarial, por falta de plano de carreira, e é preciso garantir que a gente traga bons técnicos, bons especialistas e mantenha essas pessoas dentro dos quadros da CETESB. Isso depende de orçamento, depende de Assembleia Legislativa. Então, se eu posso deixar aqui uma dica nessa conversa também de vocês com as autoridades, é que se olhe para isso, para que se tenha um corpo técnico capaz de analisar com celeridade, né? Porque não vou ficar aqui também apontando coisas e chorando as pitangas, mas assim, depois vocês perguntem para nossa colega Maria Fernanda, que está aqui assistindo, que é a gerente da área de mudanças climáticas da CETESB, qual o tamanho da equipe dela para todas essas tarefas que ela tem, analisar inventário, agora tem mais grupo de trabalho, tudo muito bacana. Mas quantas pessoas tem para fazer tudo isso? Então, é só um comentário aqui de quem esteve lá e sabe das dores de quem está lá e quer fazer e não consegue também. Tem um outro lado aí que precisa ser observado. Só um comentário rapidinho, Fernanda. Justamente a Maria Fernanda, da CETESB, comentou aqui, né? Excelentes apresentações, parabéns, Flávio, meu colega e amigo de CETESB. Apresentação muito completa, trazendo os outros elementos importantes para a gestão de carbono. Parabéns, Anícia, por todas as colocações muito claras também da regulamentação do Brasil e Estado. Fala, Fernanda. Fernanda, só deixa eu complementar ali o que o Flávio colocou muito bem, a provocação que ele me fez. Nós estamos de pleno acordo, Flávio. Nós estamos, inclusive, já falamos isso com o Tomás, já conversamos com a Natália, estamos apoiando esse reforço de pessoas, mas também acho que eles precisam muito de ferramentas, né? Eles precisam muito de padronizar coisas para que eles possam perder menos tempo em determinadas tarefas e que isso possa ser sistematizado e até para poder sair para fora relatórios gerenciais, enfim. Então, a gente está muito atento a isso também e concordamos plenamente. Só para trazer uma notícia, né, complementando com o que o Flávio falou, a respeito do aumento, a necessidade de
de aumento do número de pessoas trabalhando na equipe lá da CETESB. Ontem, no evento que a Florestar esteve presente, o governador, né, o Tarcísio de Freitas, ele anunciou a aprovação de um concurso ali na CETESB. Se eu não me engano, acho que vão abrir, acho que 224 novas vagas na CETESB. Então, eu acredito que isso já vai ajudar bastante, né, ali no Ótima quadro ali notícia. da companhia, né? Bom saber, Fernanda, Uma ótima agradeço. notícia. Pessoal, a gente está se aproximando aqui do nosso horário, agora 3 minutos para o meio-dia, mas eu acho que ficou bem claro aí o recado, né? O Flávio lembrou muito bem, a gente não pode esperar que os governos e que a legislação venha por conta, a gente tem que buscar as nossas ferramentas. De outro lado, a Anícia comentou muito bem, existe essa morosidade do Estado, que uma hora existe Ministério do Meio Ambiente, outra hora muda governo, não existe mais Ministério do Meio Ambiente, vai e volta, existem as leis estaduais, depois existem as leis municipais, de 4 em 4 anos tudo pode mudar. Então, a gente tem que ficar nesse nosso trabalho eterno. A Fernanda vem fazendo muito bem essa relação interinstitucional com o governo do Estado, com a Fiesp. A Fiesp, a gente sabe que também aí é uma referência de federação industrial para o Brasil, né? O que a Fiesp inicia, as outras vão atrás, porque sempre dá certo. Então, acho que a gente está indo num caminho, a gente está indo num caminho muito, muito bom aí, muito próspero. Queria deixar também o nosso agradecimento aqui da Florestar para a Lourdes, a Maria de Lourdes Sobral Jorge, que sem ela aí, sem o apoio dela aí da Fiesp, Anícia, não seria possível essa reunião. Ela deu todo o suporte necessário aí para a gente poder fazer essa reunião para os associados hoje. E deixo a palavra aberta aí, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, aí a gente pode ir encerrando perto do meio-dia agora. Fernanda? Bom, eu gostaria de finalizar agradecendo a presença dos nossos convidados, Anícia, Flávio, que trouxeram o assunto em alto nível de conhecimento, experiência, que certamente contribuiu muito com o aprendizado, troca de informações aqui com todos nós. E acho que desejar um ótimo dia, e tenho visto muitas movimentações, muitos eventos, né, dentro dessa Semana do Meio Ambiente, inclusive da Fiesp também, que eu participei de alguns, e é sempre muito motivador, e a gente vê que, ao mesmo tempo, a gente tem bastante trabalho pela frente, né, mas todas as instituições, elas estão se engajando, né, e temos boas expectativas pela frente. Então, era isso que eu queria deixar de mensagem final. Obrigada. Fernanda, Obrigado, Fernanda. Flávio? Só queria agradecer pelo convite, dizer aqui que é um prazer colaborar com vocês, é um setor, né, toda a cadeia de vocês de produtos florestais, eu acredito muito que seja um grande pilar aqui de um desenvolvimento de uma economia mais verde, que eu puder colaborar com vocês é sempre uma satisfação. Boa sorte aí na agenda climática, inclusive. Sucesso para todo mundo. Obrigado, Flávio. Anícia? Pessoal, agradecer pela oportunidade, é sempre bom falar daquilo que a gente gosta, do trabalho que a gente faz, levar esse conhecimento é fundamental, é parte do nosso business aqui na Fiesp, então contem sempre conosco, naquilo que a gente puder estar junto, tenho certeza que estaremos, tanto estadual, nacional e internacional, lembrando aí da COP. Eu acho que a gente, se vocês quiserem, estamos à disposição também para a gente montar esse trabalho junto com vocês. Um abraço, muito bom estar com vocês. Com certeza a gente vai querer sim, aí a Fiesp é nossa parceira fundamental aí no processo, Anícia. Então, pessoal, mais uma vez agradecer aí a presença de todos, especialmente a Anícia e o Flávio, né, que trouxeram o conhecimento aqui, os profissionais aí das empresas associadas, da CETESB também, que participaram. Eu acho que essa nossa primeira reunião foi muito produtiva e em comemoração, né, a Semana do Meio Ambiente, é o nosso setor, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E até uma próxima reunião, então, uma boa terça-feira para todos aí, até a próxima.